Olá pessoal, nesse vídeo eu vou conversar com vocês acerca de uma associação antiga, de uma concepção negativa que muitas pessoas no passado tinham em relação ao violão. Muitas vezes o violão foi associado à figura do malandro, à malandragem, à boemia, a uma vida irresponsável, enfim, a coisas consideradas e vistas como negativas pela sociedade. Quando ele se difundiu no Rio de Janeiro, isso foi numa época em que o Rio de Janeiro era ainda a capital do Brasil. E o Rio de Janeiro foi capital do Brasil por um longo tempo, como você pode ver aí na tela, os anos indicados. Na página 82, Márcia Taborda começa a nos explicar, a nos dar uma ideia do porquê que o violão, com o tempo, passou a ter uma conotação negativa. Ela diz o seguinte no segundo parágrafo, abre aspas, o abraço do carioca ao violão, a amizade fiel de seresteiros, que pelas madrugadas entoavam modinhas, lundus, cançonetas, o afago de malandros, capoeiras, boêmios, arrastaram o instrumento às esquinas, aos becos, às estalagens, enfim, aos redutos de pobreza. Esta associação foi determinante para a construção do discurso que, simbolicamente, relacionou o violão como o veículo próprio para a manifestação musical dos setores marginais da sociedade. O que se vê desde então é uma verdadeira batalha para lhe conferir a dignidade de frequentar os salões da boa sociedade. Fecha aspas. Quando ainda era uma viola de 4 ordens, esse instrumento era bem difundido e tocado na corte. Os colonos também o apreciavam. Foi utilizado pelos jesuítas, que constituíam a elite intelectual no período colonial, como eu disse no vídeo anterior. A viola e outros instrumentos foram usados durante as missões dos jesuítas, foram instrumentos ensinados aos curumins, inclusive. Esse instrumento foi mudando, ganhando mais uma ordem, depois assumiu uma forma maior e passou a ter 6 cordas simples. Era chamado de viola grande, de viola francesa também, se bem que na Espanha ele teve, durante um período, 6 cordas duplas. Há explicações sobre isso no segundo capítulo do livro de Taborda. Vejam só, o violão, que antes era uma viola, era um instrumento tocado na corte, tocado entre aqueles que pertenciam à nobreza, e esse mesmo instrumento chegou às camadas marginalizadas. E aí foi ganhando essa conotação, foi sendo feita uma associação do violão a esses grupos, ou a uma vida boêmia de malandragem. Anos atrás eu ouvi ou li em algum lugar uma explicação que procurava demonstrar por que é que o violão foi ganhando uma conotação negativa. E a explicação basicamente era a seguinte: por exemplo, o piano não é um instrumento que você pode simplesmente pegá-lo, colocá-lo na sua cabeça e transportá-lo da sua casa para a casa de alguém, para uma festa. Você não pode simplesmente colocá-lo nos ombros como você poderia fazer com o violão e transportá-lo, levá-lo para qualquer lugar que seja. Enquanto que o violão, por razões óbvias, é muito diferente. É um instrumento menor, é um instrumento leve e você pode transportá-lo para onde você quiser mais facilmente. Então o violão foi chegando em lugares, foi chegando em setores, em certos locais que não eram bem vistos. O violão foi se difundindo entre as camadas mais populares da sociedade, foi chegando nos bairros mais simples, de modo que as pessoas poderiam tocá-lo nas esquinas, elas poderiam sair tocando pelas ruas, porque, como eu disse, é um instrumento de fácil transporte. Então ele foi ganhando, segundo essa informação, essa conotação negativa, porque ele poderia estar em lugares que, inclusive, muitos da sociedade reprovariam, considerariam impróprios. Então, de acordo com essa explicação que eu ouvi ou li há algum tempo, a presença do violão em lugares e entre pessoas que estavam à margem da sociedade fez com que esse instrumento fosse visto como inferior, sem muito valor, coisa de gente boêmia, de hábitos duvidosos, etc. No próximo vídeo eu vou comentar sobre a noção que muitos tinham do violão como um instrumento limitado, que não servia como instrumento solista, e ainda como as pessoas que perceberam que essa concepção estava errada começaram a fazer esforços para que o violão ganhasse um status positivo e passasse também a ser visto como um instrumento
que poderia ser um instrumento solista, não se limitando somente a ser um instrumento de acompanhamento. É isso, até mais!